Oi gente, tá começando mais um Top Mar. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cobertura Cristã. Prazer, eu me chamo Marcela e lá no Instagram eu posto alguns vídeos. No caso eu vou voltar, eu tô meio sumida, mas eu vou voltar e passo alguns vídeos, então seja muito bem-vindo a esse canal, aqui o foco é Cristo. Como eu disse, eu gravo mais lá no Instagram, mas eu queria gravar um vídeo não longo, mas nesse formato pro YouTube, de algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração e uma mentira que eu acreditava e eu acho que muitos de nós acabamos acreditando, mas pra gente falar disso, abre a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro é uma carta muito linda e que nos ensina muito. E em 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E depois, em 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos por partes, falando um pouco de mim. Como eu disse, me chamo Marcela, né? E eu tive uma fase que eu chorava bastante, tinha umas crises de choro, enfim. Adolescência, né? Só que no meio disso, e eu só fui perceber esses dias, eu acreditava numa mentira. E eu levava essa mentira como uma verdade, mas eu não enxergava o tanto que ela me machucava. Acontece que no fundo do meu coração, eu acreditava que eu estava sozinha. Eu acreditava que ninguém me amava e eu falava isso pra mim mesma. Às vezes eu tava chorando e eu pensava se eu contava pra alguém, se eu falava com alguém. E o pensamento que vinha na minha mente sempre era: ninguém liga, ninguém quer saber, ninguém tá nem aí pra você. Então eu me deparei com esse versículo e presta atenção. Essa palavra diz que somos povo de Deus. E olha que lindo, ela disse que antes nem sequer éramos um povo. Tipo assim, você não era um povo, mas o Senhor nos chamou para ser um povo dele. E povo, o que é povo? Povo é uma sociedade, é um grupo, tá? Se você procurar no dicionário vai falar, né, que é uma sociedade com a mesma religião, mesma cultura, com a mesma forma de pensar. E ainda esse versículo, no outro capítulo, diz que os irmãos que nós temos em todo mundo estão passando pela mesma aflição. O que eu quero te dizer hoje, não importa o tanto que Satanás tente colocar na nossa mente que estamos sozinhos, que ninguém nos ama, o Senhor nos ama. Isso já é a primeira verdade que eu preciso que você tenha fixa na sua mente. O Senhor nos ama. E além de nos amar, Ele está conosco todos os dias. Só que Ele ainda coloca pessoas em nossa vida. E é interessante e importante que a gente entenda isso. Porque sozinhos, realmente somos fracos. Sozinhos, sem Deus, somos ninguém. Mas o Senhor nos chamou para sermos um povo dele. E não é só uma pessoa. Somos um povo, somos um grupo de pessoas. E por isso é importante que estejamos em oração um pelos outros. Porque os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelas mesmas aflições. Então é importante que estejamos orando uns pelos outros. Então eu quero te chamar a atenção nesse vídeo, para que você esteja orando pelos seus irmãos, perguntando se estão bem, porque é importante. Porque muitas vezes, eu estava falando isso com o meu professor, que muitas vezes a gente é assim, né? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Ah, também. E não tá nada bem. Mas que nós, como cristãos, possamos ter um posicionamento de realmente se preocupar uns com os outros, de realmente procurar ser ajuda em oração e em atitudes. E que você possa entender que além de poder orar pelos outros, além de poder ajudar os outros, você pode pedir ajuda, você pode pedir oração, porque nós devemos estar um com os outros na presença do nosso Deus. O nosso Senhor não nos colocou sozinhos nesse mundo e você é amado, você não está sozinho. E não importa o que venhamos passar, o Senhor é conosco e Ele coloca pessoas abençoadas no nosso caminho. Além disso, lá em Provérbios fala, né? Provérbios 20 diz que para não se desiludir,
pra não nos isolarmos. Não vou ver aqui exatamente, mas tá lá em Provérbios 20. Mentira, eu consegui achar, então não posso ler. Mas, não, em Provérbios 18. Provérbios 18 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O que eu quero dizer com esses versículos? É isso, você não tá sozinho. E da gente como igreja realmente trabalhar isso, porque tem muito isso, hoje em dia as pessoas sofrem muito caladas, a gente vive numa sociedade que não se preocupa muito uns com os outros, que nós como cristãos sejamos diferentes, porque o Senhor não nos chamou para sermos solitários, o Senhor não nos chamou para vivermos sozinhos, o Senhor nos chamou para sermos povo e um povo dele. Bom, gente, o que eu queria dizer era isso, e que o Senhor te abençoe, e que essa palavra fique fixa no nosso coração, porque o que aconteceu comigo, eu esqueci de contar isso, né? Mas eu sempre acreditei nessa mentira, e só que quando você nem para pra pensar que você acredita naquilo, eu só vivia, e é isso, aí eu chorava, e ninguém liga pra mim, isso aqui é minha vida. Até que esses dias eu também tava um pouquinho. E aí minha mãe, ela virou pra mim, e toda vez que eu tava triste, a minha mãe olhava pra mim e ela falava assim: Marcela, você não tá sozinha. Ela ficou com isso falando comigo. E aí eu tava chorando. E aí novamente eu pensei, eu falei, nossa, se eu contar pra alguém, se eu falar com algum, sabe, pedir oração. E novamente veio o mesmo pensamento que eu sempre tinha. Ninguém liga? Ninguém quer saber, ninguém tá nem aí se você tá chorando. Só que aí, o Santo Espírito, tão maravilhoso, ele veio ao meu coração e falou: ei, foi isso que eu te ensinei? É isso que eu te falei na minha palavra? É isso mesmo? E aí foi legal pra mim, porque sempre foi um pensamento que vinha muito à minha cabeça. E por mais que na teoria eu pudesse dizer, não, isso não é verdade, eu acreditava assim. E aí na hora que o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei assim, ué, realmente, não é verdade. E aí eu comecei a ficar assim, não, pera, eu sou amada, eu não tô sozinha. E aí eu fui falando o nome de amigos, de família, e foi: minha mãe me ama, meu pai me ama, meu irmão me ama, minha avó me ama, meu avô me ama. E nós precisamos frisar isso na nossa mente. O Senhor nos chama a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros. E o que o Senhor tem me ensinado é que o mesmo amor que eu prego pros outros, o mesmo perdão que eu prego pros outros, ele também vale pra mim. E eu quero te lembrar isso hoje. O Senhor te ama. O Senhor quer o melhor pra sua vida. E nós devemos ser um instrumento nas mãos dele para abençoar, mas entendendo que temos outras pessoas ao nosso redor para nos abençoarem. E eu espero que essa palavra fale ao seu coração. E se você conhece alguém que você sabe que tem que ouvir isso, a pessoa tem que entender que ela também não tá sozinha, manda esse vídeo pra ela. Enfim, gente, é isso. E tenha isso no seu coração, por favor. Você não está sozinho. E como eu disse, eu tenho um perfil lá no Instagram, então me segue. Se inscreve aqui no canal da Cobertura Cristã também. Quem sabe eu apareço mais vezes aqui postando vídeo. E é isso, muito obrigada pela atenção. Deus te abençoe.